Bom, pessoal, um problema que acontece quando nós vamos fazer o custeio por ordem de processo é como precificar, como colocar os custos em produtos que estão ainda em processo, estão semi-acabados, estão ainda em processo de produção. Isso acontece muitas vezes, eles receberam uma certa percentagem de materiais, uma certa percentagem de mão de obra, mas ainda não foi concluído a sua passagem por aquele departamento para que seja enviada ao outro departamento. Então, isso acaba, muitas vezes, trazendo uma certa dificuldade em que preço eu coloco no meu estoque de produção em andamento. Porque, afinal, quando eu finalizo um período, eu posso ter naquele departamento um certo número de unidades que já foram finalizadas e um certo número de unidades que ainda estão em processo de produção. E essas unidades que são díspares entre si, elas têm que ter um valor único, tá? Porque o meu volume que vai aparecer no final na contabilidade é um X número de unidades que estão naquele departamento. A maneira como nós vamos resolver isso é simplesmente utilizando aquilo que a gente chama de unidades equivalentes de produção. A gente falou disso rapidamente na outra aula, que tem por princípio o seguinte: duas unidades que estão concluídas pela metade equivalem a uma unidade inteira. Então, o princípio básico é esse. O que acontece? Acontece que muitas vezes eu tenho unidades que estão parcialmente concluídas em relação à matéria-prima em um certo percentual e um percentual diferente para mão de obra direta, para custos indiretos de fabricação. Eu posso ter percentuais diferentes de acabamento. Então, eu tenho que encontrar uma maneira de custear essas unidades que estão parcialmente concluídas em função de cada tipo de custo, quer seja mão de obra, quer seja materiais diretos, quer sejam custos indiretos de fabricação. A gente vai utilizar nessa aula um exemplo tentando esclarecer melhor esses pontos, e nesse exemplo nós vamos utilizar a média ponderada. O método do primeiro entrar, primeiro a sair não vai ser abordado nessa aula. Bom, vamos ver então a utilização das unidades equivalentes de produção em um exemplo, de modo a ficar mais claro. Primeiro, vamos discutir qual que é a sua utilização, porque elas são utilizadas e com qual objetivo. Em primeiro lugar, como nós dissemos, elas são utilizadas para que nós possamos expressar as unidades que estão parcialmente concluídas do produto em termos de unidades acabadas. Por que a gente precisa fazer isso? Porque nós precisamos ratear os custos de produção que forem incorridos durante o período entre as unidades concluídas e aquelas que estão parcialmente concluídas, que ainda se encontram em processo. Qual que é a fórmula que nós utilizamos para calcular as unidades equivalentes de produção? Simplesmente eu tenho que calcular o número de unidades físicas em processo de fabricação e multiplicá-las
pelo percentual estimado de conclusão das unidades. Então, é simplesmente unidades equivalentes é igual a unidades em processo vezes o percentual concluído. Essa é a fórmula que nós vamos utilizar. Nós vamos ver mais à frente no exemplo que as unidades que estão em processo, esse percentual concluído pode variar em função de matéria-prima, de mão de obra, de custos indiretos de fabricação. A fórmula continua, mas nós vamos ver como fazer para que o custo seja único para a unidade equivalente de produção. Como é que nós calculamos? Vamos um exemplo concreto aqui. Nós temos 200 unidades de produção. Imagine que a gente tem 200 unidades em processo de produção. Aí nós temos aí 200 fusquinhas. Só que elas estão somente 25% concluídas, em termos gerais. A unidade equivalente de produção é o quê? O número de unidades, 200, vezes o percentual de conclusão, que no caso, 25%. Então, se eu disser que eu tenho 200 unidades em processo e que elas estão somente 25% concluídas, eu posso dizer que eu tenho em estoque o equivalente a 50 unidades de produto acabado. Vejam que são 200 unidades que estão em processo. Mas quando eu for fazer a minha conta de custos, eu faço a conta de custo em termos de produtos acabados. Então, eu vou dizer que eu tenho o equivalente a 50 unidades de produtos acabados. Então, o que a gente conclui? Que 200 unidades em processo de fabricação, estando 25% concluídas, equivale a ter 50 unidades de produto acabado totalmente concluídos. Um pouco de cálculo aqui. Como é que nós estimamos o percentual de conclusão? Ele tem que ser baseado em cada fator de produção. Materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Então, se eu pegar aquele mesmo exemplo lá do Fusquinha e disser que eu tenho diferentes níveis de conclusão em função de cada fator de produção. Então, pode ser que em termos de materiais diretos, eu já utilizei 80% do que eu vou utilizar para concluir as 200 unidades. Em termos de mão de obra, eu já utilizei 65%. Em termos de custos indiretos, eu utilizei 35% do que vai ser utilizado quando as 200 unidades estiverem finalizadas. Como é que a gente chega nisso aqui? Vejam que em uma fabricação de produtos homogêneos, como é o caso de quando a gente utiliza o custeio por processo, nós temos o que chamamos de custo padrão. Eu sei, em geral, quanto deve ser utilizado em termos de material direto, em termos de mão de obra direta, em termos de custos indiretos. E eu sei isso para cada departamento onde esse produto passa. E nesse departamento específico, quando nós fechamos o mês e foi levantado o que foi utilizado de cada um dos fatores, verificou-se que está faltando ainda 20% de material direto a ser aplicado. E significa o quê? Que eu concluí esses 200 itens em relação a materiais diretos, 80% dele. Então, em relação ao fator de produção material direto, eu tenho
160 unidades equivalentes de produção. Em relação à mão de obra, onde eu utilizei já 65% da mão de obra necessária, eu tenho o equivalente a 200 unidades vezes 65%, 130 unidades equivalentes. Em termos de custos indiretos, 200 unidades vezes o percentual já concluído em relação a esse fator. No caso, 70 unidades. Vamos fazer um exemplo completo para que fique mais claro o que nós estamos falando. Vamos pegar aqui alguns dados de produção que foi pego no final do mês. Nós temos aqui, em relação às unidades físicas, produção em andamento, no início do mês eu tinha 2.000 unidades. No decorrer do mês, foram adicionadas mais 8.000 unidades. E, ao final do mês, eu tinha concluído e transferido 6.000 unidades. Já mandei para frente, já foram para o outro departamento para continuar o processo produtivo. Então, eu tenho, ao final do mês, 4.000 unidades lá no meu estoque. Isso aqui é a movimentação de unidades físicas. Se eu olhar aqui a mesma conta, unidades físicas em produção, em termos de estoque, eu tinha produção em andamento, estoque inicial, 2.000 unidades. Iniciado e concluído, 4.000 unidades. O meu estoque final, 4.000 unidades. O total foram 10.000 unidades que passaram pelo processo produtivo. Se eu olhar em termos de percentual de conclusão, para fins de exemplo, eu vou olhar lá em termos de materiais diretos, eu já utilizei 80% daquilo que eu precisaria. Em termos de mão de obra, 65%, em termos de custos indiretos, 35%. Então, esses aqui são os dados que nós vamos utilizar para o nosso exemplo. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, nós temos que converter aquelas unidades que estão em processo para unidades equivalentes. Nós vamos utilizar a média ponderada. Pelo método do custo médio ponderado, as unidades de produção em andamento iniciais são tratadas como 100% concluídas durante o período. Então, aquelas unidades que eu comecei, eu vou considerar que, se eu mandei para frente, aquelas foram embora. Então, foram concluídas durante o período. As unidades concluídas estão 100% completas e as unidades equivalentes são as mesmas que as unidades físicas. O estoque final em unidades de produção em andamento precisa ser convertido para unidades equivalentes. Por quê? Porque eu vou tratar tudo como se fossem unidades físicas finalizadas. Então, se eu tenho ainda 4.000 unidades em processo, que veio lá daquele exemplo, daqueles dados no slide anterior. Se eu tenho esse percentual de conclusão para cada fator, que também foi dado no slide anterior, isso equivale a dizer o quê? Em termos de materiais diretos, eu tenho 4.000 unidades, que são as 4.000 que estão em processo, vezes 80%, que é o percentual de conclusão. Eu tenho 3.200 unidades concluídas em termos de materiais diretos. Mesma coisa para mão de obra e custos indiretos. Eu tenho 3.200, 2.600, 1.400
para materiais diretos, mão de obra direta, custos indiretos. Tá? Então, eu usei aquela fórmula para cada fator de produção. E para cada fator de produção, eu encontrei as unidades equivalentes. Depois nós vamos ver o que a gente vai fazer com esses números, que a princípio parecem estranhos. Por quê? Porque vocês vão perguntar, mas professor, então eu tenho 3.200, 2.600 ou 1.400 unidades equivalentes? Eu tenho 3.200 se eu falo em termos de materiais diretos, 2.600 em termos de mão de obra e 1.400 em termos de custos indiretos. Nós temos essas três medidas. Daqui a pouco nós vamos ver o que nós vamos fazer com essas três medidas distintas. Continuando aqui, então. O meu estoque, produção inicial. Se eu olhar, então, meu estoque em termos de materiais, mão de obra, custos indiretos. Eu iniciei o mês com 2.000 unidades. Eu iniciei e concluí 4.000 unidades. Tirei, mandei para frente. O que ficou em andamento? Em termos de materiais, 3.200. Por quê? São aquelas 3.200 que eu achei ali atrás. 2.600 em termos de mão de obra, 1.400 em termos de custos indiretos. Então, se nós olharmos, eu produzi durante o período, em termos equivalentes, 9.200 unidades quando eu olho materiais, 8.600 unidades quando eu olho mão de obra e 7.400 unidades quando eu olho custos indiretos. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que dar valor. Eu tenho que achar o custo dessas 9.200 unidades que passaram pelo departamento, tá? Em termos de material, mão de obra e custos indiretos. Então, isso foi o que o departamento produziu. Vejam que isso aqui, 3.200, 8.600, 1.400, quando eu abrir o mês, vai ser o meu estoque inicial de produção em andamento, tá? Então, o final de um mês é o inicial do outro. Vamos, então, achar o custo dessas unidades que foram fabricadas. Como é que a gente faz? Aí a gente tem que ter os dados de custos existentes e incorridos no período. Quando nós olhamos a nossa planilha de custos, nós vimos que os custos alocados em produção e andamento no início do período foram 23.000 de materiais, 5.500 de mão de obra, 1.700 de custos indiretos. Os custos incorridos no período, 69.000 de materiais, 28.900 de mão de obra e 9.400 de custos indiretos. Então, isso aqui já estava no início do período e eu incorri em mais isso aqui. As unidades de produção equivalentes que estão naquele slide anterior, eu tinha 9.200 unidades em termos de materiais, 8.600 em termos de mão de obra e 7.400 em termos de custos indiretos. Então, eu tenho, de um lado, os custos existentes no início do período e incorridos durante o período, e eu tenho o volume físico. Eu tenho que apropriar os custos monetários às unidades físicas. Esse é o objetivo da nossa contabilidade de custos.
Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tinha de custos 23 mil em termos de materiais, eu incorri mais 69 mil, significa que eu gastei, nesse período, 92 mil de materiais, que eram os 23 mil que vieram, que estavam lá em estoque, vamos dizer assim, mais os 69 mil que eu incorri. Eu tenho um total de custo de materiais nesse departamento de 92 mil reais. Mão de obra, eu tinha 5.500, gastei mais 28.900. Meu custo total de mão de obra, 34.400. Mesma coisa com custo indireto, 1.700 mais 9.400, eu tenho 11.100 de custos indiretos. Totalizando, eu totalizo as linhas, eu tinha inicialmente um custo de 30.200, que é a soma de materiais, mão de obra e custos indiretos. Incorri durante o mês em mais 107.300, significa que o meu departamento consumiu 137.500 de fatores de produção para produzir aquelas unidades que a gente viu ali atrás e que estão replicadas aqui. Então, eu tenho custos monetários de um lado, unidades físicas do outro. O que eu tenho que fazer, então? Quanto valem essas unidades que foram fabricadas? Qual foi o meu custo de fabricação por unidade? Se eu aplicar a fórmula, em termos de materiais, eu consumi 92 mil reais para produzir 9.200 unidades equivalentes. Ou seja, eu gastei 10 reais por unidade de materiais. Mão de obra, 34.400 dividido por 8.600. Eu gastei R$4 em termos de mão de obra por unidade. E custos indiretos, eu gastei 11.100 para 7.400 unidades. Eu gastei 1,50. Então, cada unidade que passou por esse setor consumiu R$ 15,50, que é a soma dos três, de materiais, mão de obra e custos indiretos. Então, o meu custo de fabricação por unidade foi de R$ 15,50. Então, agora o próximo passo é alocar os custos de produção. Como é que a gente faz isso? Nós multiplicamos cada unidade equivalente por seu respectivo custo por unidade equivalente. Então, se eu tenho aqui unidades em estoque no início do período, 2.000 unidades, quanto que era o custo por unidade equivalente? Nós calculamos ali, acabamos de calcular, R$10 em termos de material, 4 em termos de mão de obra, 1,50 em termos de custos indiretos. Ou seja, meu custo de produção inicial era de 20.000 quando eu falo de materiais, 8.000 mão de obra, 3.000 custos indiretos, totalizando 31.000. Aquelas que foram iniciadas e concluídas, foram 4.000 unidades, que eu terminei e mandei para fora. Também, naquele custo, para cada um dos itens, cada unidade que eu iniciei e concluí, me custou 40.000 em termos de material, 16.000 em termos de mão de obra, 6.000 em termos de custos indiretos. Multiplica cada um desses. Ou seja, eu
mandei para fora do setor R$62 mil de produção. Vejam que eu trabalho com a parte física, mas a contabilização tem que ser feita em termos monetários. Então, eu sempre tenho que encontrar o valor monetário para a minha produção. E a hora que eu olho meu estoque final, o que eu tinha lá em estoque no final do período? Eu tinha em produção o equivalente a 3.000 unidades, 3.200 unidades, quando eu falo de materiais, 2.600 em termos de mão de obra e 1.400 em termos de custos indiretos. Multiplico pelo custo por unidade equivalente que nós encontramos. Então, o que eu tenho no meu estoque? Em termos de materiais, eu tenho 32 mil, mão de obra 10.400, custos indiretos 2.100. No meu estoque eu tenho 44.500. Vejam, eu comecei o período com 31 mil, produzi e mandei embora 62 mil e fiquei com 44.500 em estoque de produção em andamento. Quando a gente faz um resumo, né, o que eu tenho aqui? A minha alocação de custos de produção nesse departamento para a conta produção em andamento. Então, eu comecei o período com 20 mil para materiais, 8 mil de mão de obra, 3 mil de custos indiretos, total 31 mil. Iniciei e concluí 40 mil de mão de obra, de material, 16 mil de mão de obra, 6 mil de custos indiretos, 62 mil. Ou seja, vejam que estão concluídos pela metodologia do custo da média ponderada. Eu considero que essas 20 mil aqui também estão concluídas, o inicial. Então, eu tenho concluído a soma da produção em andamento que estava no meu estoque inicial, mais aquilo que foi iniciado e concluído. Eu digo que foram concluídos no período, em termos de material, 60 mil, de mão de obra, 24 mil, a soma dos dois. Em termos de custos indiretos, 9 mil, ou seja, 93 mil. E o meu estoque final de produção em andamento é 32 mil para materiais, 10.400 de mão de obra, 2.100 de custos indiretos. Isso me dá um total de 44.500. Isso significa o quê? Que eu tenho no meu estoque a soma dos dois. 92 mil em termos de materiais, 34.400 em termos de mão de obra, 11.100 em termos de custos indiretos, ou seja, 137.500. Finalizando, então, como nós já alocamos os custos do período entre as unidades concluídas e aquelas parcialmente concluídas, mantidas em produção em andamento, a conta do processo de produção pode ser agora finalizada da seguinte maneira. Eu tinha no início, 2.000 unidades lá em produção em andamento. Isso é real, contado. 30.200. Foi adicionado mais 8.000 unidades, 107.300. E foram concluídas 6.000 unidades, terminando com 4.000 unidades
e os valores monetários aqui do lado. Por que que aqui é real e aqui é alocado? Lembrem-se que nós utilizamos para o custo indireto de produção, não aquele custo indireto que foi efetivamente incorrido, mas nós utilizamos aquele fator e a taxa pré-determinada de aplicação. E como esse custo indireto ele é aplicado, eu não posso dizer que esse valor é definitivo. Esse valor só vai ser definitivo quando eu finalizar todo o ano e levantar qual que foi o efetivo custo indireto de produção incorrido. E aí a gente corrige ou lá no CPV ou no meu estoque de produtos acabados, produtos em andamento, etc. Mas até que isso aconteça, eu tenho que dar preço, dar valor para esses itens que estão em estoque. E a maneira que a gente tem para fazer isso é utilizar o custo indireto de fabricação aplicado e não o real. Tá? Por isso que nós dizemos que real foi o início, a gente tinha, mas aquilo que a gente ainda está, o período não acabou, o ano não acabou, então ele foi alocado. Ele não é aquilo que efetivamente eu incorri em custos indiretos de produção. Tá? Então, gente, isso aqui termina a nossa aula sobre unidades equivalentes de produção no custeio por processo.